Vamos iniciar na nossa live de hoje, né, a nossa nona live, onde eu estarei falando sobre 10 dicas para quem já trabalha com terapias corporais ou para quem está iniciando com terapias corporais. Né, quem está chegando aí se apresente. E boa tarde aí para todos, né? Se quiser também colocar se já trabalha com terapias corporais ou está iniciando agora. A primeira dica, né, que eu passo para vocês é uma dica assim, muito simples, é, porém poucas pessoas, poucos terapeutas, né, observam, né, essa dica ao longo do seu tempo de trabalho, né, como profissional. Se vocês estiverem observando, né, essa aqui é a minha primeira dica. Tá? Use um cortador de unha. Ou, entre outras palavras, manter as unhas sempre bem aparadas. Isso pode parecer algo assim óbvio, né? Algo simples, mas por incrível que pareça, eu já vi muitos alunos, né, e terapeutas também já formados, já com tempo de prática, que não tinham muita preocupação em manter suas unhas aparadas. Com isso, eu já vi também acidentes, né, arranhões, né, que o terapeuta, às vezes, ao atender seu cliente, sem perceber, né, cometia no seu cliente por ter as unhas grandes, né, principalmente no caso das mulheres. Tem algumas mulheres que não gostam de ter as unhas pequenas, né, ou às vezes ele até começa trabalhando e corta as unhas, mas logo depois deixa que ela cresça, e isso muitas vezes pode ocasionar, né, uma escoriação, né, um arranhão no cliente, né, que você vai estar atendendo. Então esse é o ponto fundamental, tanto para os homens quanto para as mulheres, manter as unhas cortadas. Tá? Isso é não só questão de segurança, mas também questão de higiene. Segunda dica, é, personalize o seu trabalho, né? Crie a sua identidade. Terapeutas corporais sempre vão existir muitos, né? Massoterapeutas sempre vão existir muitos. Porém, aquele com a sua cara, com a sua identidade, é só você que pode personalizar, só você que pode dar essa característica. Então, já de início, pense assim numa logomarca, num cartão de apresentação, né, para você estar colocando ali a sua imagem, colocando ali a sua personalidade, né, e durante também todo o atendimento. Isso faz muita diferença. Né? Basta você perceber, por exemplo, que as empresas que mais se destacam geralmente no comércio são as empresas que têm um slogan, né, tem uma cor específica, tem um jeito específico de atender seus clientes, né, tem um marketing ali todo bem trabalhado, bem personalizado para poder atender os seus clientes. Então, em qualquer lugar do mundo, às vezes que você vai, você sabe que o McDonald's, né, aquela letrinha, né, em dourado, né, aquele M, é, geralmente também as estruturas são bem parecidas, né? O local onde vai servir o produto também é parecido em qualquer local do mundo. Então, assim também, quando você começar a dar as características, né, pro seu negócio, você pode ir personalizando, né, desde o cartão de visita a uma toalha, né, a sua sala de atendimento, né, um lençol, né, e por aí vai. Ok? É, terceiro ponto, vamos ver aqui, tem acessórios diversos para atender, né, os seus clientes, acessórios que possam auxiliar no posicionamento dos seus clientes. Por exemplo, rolo de tamanhos diferentes, né, rolos que você vai colocar embaixo dos joelhos, é, triângulo para você posicionar, por exemplo, atrás das costas de pessoas mais idosas ou pessoas que estão acamadas. Espaguete também são um rolo, aquele espaguete mesmo, parecido com o espaguete, por exemplo, de piscina, só que um pouco maior, para posicionar, adequar a posição de gestante, por exemplo, na maca. Toalhas de banho, toalha de rosto, né, para você fazer a cobertura, às vezes está num local muito quente, você solicita que o cliente fique com o mínimo de roupa possível, né, então você
utiliza a toalha tanto de rosto quanto a toalha de banho para cobrir, né, as partes íntimas do cliente, para que ele não se sinta assim tão exposto, né? Então, é, às vezes ali ele fica até incomodado à medida que ele vai relaxando, de se ficar totalmente desnudo, né, despido. Então, o lençol, tanto de solteiro quanto de casal, pode, melhor, a toalha, tanto de rosto quanto de banho, pode te auxiliar nesse processo de estar resguardando a integridade do seu cliente. Álcool gel, tá? Isso hoje em dia é mais necessário do que nunca, né? É, mas para você fazer a higienização da maca, para você colocar na mão do seu cliente quando ele chega, né? Para você higienizar as suas mãos depois que você tiver lavado com água e sabão, né? Ou você pegar alguns aparelhos, alguns produtos ali também, você higienizar, manipular, né, os seus produtos na frente do seu cliente, você pode estar higienizando-os. Tá? Lenço umedecido, sem cheiro, né, ali também serve para você limpar, por exemplo, a sola dos pés do cliente, ou tirar algum excesso. Papel toalha também serve para você estar tirando algum excesso de óleo ou de creme que porventura possa ter ficado. Tá? Pode te auxiliar muitas e muitas vezes você ter tanto o lenço umedecido quanto o papel toalha ali próximo do seu local de atendimento. Quarto, resguardar a integridade do cliente. Tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, você deve atender o seu cliente como se fosse uma criança, um bebê. Então, assim como você cuida, você tem um cuidado, um zelo, né, como a criança, também da mesma maneira você vai ter um zelo com o seu cliente. Por exemplo, começou a relaxar, você viu que o seu cliente dormiu e você percebeu, por exemplo, que está coberto todo, mas os pés ficaram do lado de fora. Né? Então, tem um cuidado em cobrir os pés, porque assim, é muito ruim a pessoa estar relaxando. À medida que ela vai recebendo massagem, a temperatura vai diminuindo, né? Diminui a temperatura corporal, então ela tem uma tendência maior a sentir frio. Então, é importante manter, né, essa temperatura do corpo do cliente. O cuidado, por exemplo, na hora que ele vai virar na maca, você dá uma proteção colocando a sua mão do outro lado para que ele não vire, não caia da maca. Ao subir, ao descer da maca também, esse cuidado é muito importante, principalmente pessoas idosas, gestantes, né? Você está sempre perto, sempre acompanhando, né, a movimentação do cliente ao subir na maca, ao descer da maca, e quando ele desce, que ele levanta, né? Você pode falar com ele para quando ele levantar da maca, para ele levantar, fazendo a inspiração, puxando o ar, né? Isso vai auxiliar que ele levante, não fique zonzo, né? Não dê aquela tontura, né? Que geralmente as pessoas têm quando fica em pé, quando levanta muito rápido, sai da posição horizontal, né, para a posição sentada, né? O que geralmente é ocasionado por falta de oxigênio no cérebro. Se ele fizer esse movimento inspirando, né, puxando o ar, ele tem uma tendência a não sentir essa tonteira. Então, essa integridade do cliente, isso é obrigação sua como terapeuta de você ter essa atenção, tá? Quinto, faça a ficha de anamnese do seu cliente. Isso também é muito importante. Basta você observar nos locais que você foi fazer um atendimento, né, alguma consulta, dos clientes que receberam dos atendimentos em que o médico, o nutricionista, quem quer que seja, né, um educador físico, por exemplo, na academia, ele tenha parado ali alguns minutos para fazer uma ficha sua, né, pegar o seu nome, endereço, telefone de contato, né, e-mail, WhatsApp, saber se você tem alguma doença ou já teve alguma doença mais séria, né, ou ainda tem alguma doença mais séria que tem que ser levada em consideração durante a massagem. Tudo isso é fundamental, né, para você, como terapeuta, estar observando. Até mesmo porque você pode utilizar, por exemplo, essa sua ficha, né, de anamnese para fazer um marketing depois futuramente, na data de aniversário do seu cliente, você vai e manda, né, um brinde para ele, manda um cartão, né, ou de tempos em tempos, se você aprendeu uma técnica nova, você pode também mandar um cartão, né, convidando ele para conhecer aquela determinada técnica. Então, todas essas informações, né, de endereço, de contato do seu cliente, vai ali também na ficha de anamnese que você vai fazer inicialmente. Na sequência, nós também temos receber massagem. Isso
quase nenhum terapeuta observa, né, ao longo da sua prática como terapeuta corporal, porém é fundamental você, como terapeuta, receber massagem. É, como assim, né, Marcelo? Você tem que receber uma massagem, o médico prescreve um medicamento e ele não precisa tomar os medicamentos que ele prescreve. Como então, né, eu vou fazer uma massagem, como que eu tenho que receber massagem? Né, nós lembrando que a massagem é uma técnica onde o principal objetivo dela é em manter a qualidade de vida e manter a saúde do cliente, tá? E que é muito mais importante a gente manter a xícara vazia, né, restabelecer o fluxo natural de energia do corpo, né, de funcionamento do corpo, através desses mecanismos que o próprio organismo tem, e nós estimulamos o funcionamento dessa homeostasia, desse processo de reequilíbrio através da massagem. Então você também, como ser humano, né, você vai ter altos e baixos ao longo da vida, ao longo de um dia de trabalho, ao longo de uma semana, de um mês. Então você se proporcionar a receber massagem é você conseguir manter essa xícara vazia, tá? E, e principalmente você também perceber o que é receber uma técnica de shiatsu, de drenagem linfática, de modeladora, né, de sueca, de quick massage. Você irá poder perceber também o que é bom, o que não é bom estar fazendo, né, ter insights assim muito importantes e valiosos que você poderá fazer com o seu cliente e que você só irá conseguir perceber se você receber, né, uma técnica de massagem. Então, assim, coloque aí na sua lista como sendo uma terapia assim fundamental para quem quer se formar como terapeuta corporal, está recebendo com frequência alguma técnica de massagem corporal. A próxima, vamos ver aqui, se filie a algum sindicato. Eu vou estar falando, né, ainda em alguma live, é o tema de alguma live, né, dos sindicatos e, né, quais os principais sindicatos que tem no Brasil que você pode estar se filiando e também o porquê de estar se filiando. Né? De maneira mais resumida, eu, por exemplo, como fisioterapeuta, sou filiado ao Conselho Regional de Fisioterapia. Né? Então, quando eu não era fisioterapeuta, eu tinha um sindicato, que eu também era afiliado ao Sindicato de Massoterapeutas, né, de Belo Horizonte região. É, então, o sindicato ele organiza, né, ele estrutura vamos dizer assim, as normas, direitos e deveres de cada entidade, de cada profissão. Então, geralmente, essas pessoas que iniciaram os sindicatos que existem aqui no Brasil, elas já vêm há algum tempo, desde trabalhando na área, como também criando normativas, né, para reger a técnica de profissão, a profissão de terapeuta corporal, massoterapeuta ou terapeuta holístico. E isso é muito importante. Por exemplo, na fisioterapia, eu tenho que usar roupa branca, totalmente branca, né, para os meus atendimentos. E na massoterapia, vou usar a roupa toda branca também? Né? Na fisioterapia, eu trato meus pacientes de paciente. E na massoterapia, como terapeuta corporal, vou tratar como paciente ou como cliente? Né? Então, essas normativas, essas regras, geralmente são estipuladas pelo conselho ou pelo sindicato que rege a profissão, que está ali organizando, né, toda a estrutura, toda a base, né, da profissão, até mesmo para que ela seja reconhecida oficialmente, né, e possa constar e a pessoa possa se aposentar como um terapeuta corporal, massoterapeuta, tá? Então é importante sim, não precisa ser de início que você se filie a um sindicato, tá? Mas à medida que você for trabalhando como terapeuta corporal, que você for praticando e conhecendo, é importante que ali depois de algum tempo você possa se filiar. Geralmente é uma anuidade, o valor que você paga anual, e, né, você tem algumas informações, alguns informativos, né, também publicação de alguns materiais. Geralmente esse sindicato vai lhe oferecer alguns serviços que estão ali no pacote de serviços, até mesmo como orientação, né, orientação como você vai fazer uma placa de anúncio para colocar na frente da sua clínica, tá, o que você pode e não pode usar. Então pense nisso. Próximo, é, continue estudando sempre, né? Estude, estude, estude. Isso também é algo assim que faz um diferencial, principalmente no local
onde você tem vários terapeutas trabalhando, né, ali quem vai se destacar principalmente é aquele que, né, além de ter uma boa prática, um bom atendimento, mas também tem um bom conhecimento para oferecer aos seus clientes. Às vezes todos estão nivelados ali no nível 5, né, 7, 4, né, mais ou menos na mesma média. Então, se você consegue ir se capacitando e se informando melhor, né, tanto da técnica que você faz quanto de outras técnicas, né, a tendência é ir subindo o seu grau de conhecimento, né, com isso, aos poucos, você também, a sua prática vai melhorando, vai se aperfeiçoando, e com isso o seu cliente, com certeza, vai notar essa diferença. E diga-se de passagem, que não é só, eu vou aprender só de anatomia, fisiologia, a técnica em si da massagem para poder estar trabalhando. Hoje em dia, né, com o mundo, vamos dizer assim, globalizado, com a quantidade de informações que chegam até nós, né, tanto em nós como nos nossos clientes diariamente, né, eu tenho que ter um leque maior de informações, né, para poder estar chegando até o meu cliente, para poder estar não só conquistando ele, mas cativando também. Como dizia lá, né, no Pequeno Príncipe, você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Então, se você consegue ter um cliente, você é responsável por cativar ele. Desde o momento em que você o recebe, tá, para dar as primeiras informações, até o momento do seu atendimento, né, e até você fazer um novo atendimento, você é responsável por cativar, né, esse cliente. E isso é com qualidade do serviço, tá? É com informação também. Então, continue estudando. Eu tenho mais de 30 anos que eu estudo a área das terapias corporais. Iniciei antes de chegar na fisioterapia com as terapias corporais e continuo ainda estudando, continuo pesquisando, né, e quero estudar muito ainda, quero pesquisar muito ainda. Tá? Próxima etapa, próxima dica, vamos ver aqui. Então é a nossa dica, a 10ª dica, né? Faça ergonomia do seu trabalho. Tá? O que é ergonomia? Como eu falei, minha especialidade dentro da fisioterapia é em ergonomia e é exatamente adequar o posto de trabalho a você que está trabalhando. Né? Por exemplo, se eu estou trabalhando no computador, eu tenho que ter aqui, né, um apoio, por exemplo, para o meu punho, né, para ele não ficar em flexão. Né? Tem também o apoio do mouse. A altura da tela do meu computador tem que estar X, a minha cadeira tem que ser ergonômica, né, possibilitar me movimentar. Né, tudo isso é adequação do meu posto de trabalho caso eu tenha que trabalhar constantemente no computador. Por exemplo, né, a distância da tela tem uma distância específica, né, e todos esses pontos são importantes para serem considerados, de maneira que eu tenha o mínimo de desgaste físico possível e principalmente que eu não venha adoecer, né, durante a execução do meu trabalho. Né, desenvolver, por exemplo, uma tendinite, ou melhor, uma síndrome do túnel do carpo, né, ou uma epicondilite, né, pontos gatilhos no ombro, tudo isso. E a maioria, interessante que a maioria das pessoas que procuram uma técnica de massagem, né, o que eu pude observar é que a maioria das doenças, das dores, das queixas são devido ao trabalho. Ou seja, a grande maioria não aplica a parte de ergonomia, tá, no seu posto de trabalho. Então, da mesma maneira, nós não podemos chegar para fazer o atendimento de massagem e não levar em consideração a parte ergonômica. O que a parte ergonômica nos diz em relação às massoterapia, né? Está atendendo com massagem. A altura da maca, por exemplo. Né? A altura da maca, ela tem que ser uma altura que eu não fique nem muito em flexão de tronco, né? Nem muito inclinado na hora de atender, e nem tem que também que ela seja tão alta a ponto de eu ter que levantar muito meus braços. Né? Meus braços ficam mais ou menos na altura dali do osso do pubis, tá? Um pouquinho abaixo da cintura, de maneira que eu consiga, ao mesmo tempo que eu consiga colocar um pouco do peso do meu corpo, né? Eu não preciso deixar ele totalmente flexionado nem totalmente esticado, o meu braço. Então, assim, existem vários outros pontos a serem considerados. Já tem um vídeo meu, uma videodica ali do mundo da massagem, né, no canal do YouTube, onde eu falo como escolher uma marca, né, uma marca, seja ela portátil ou fixa, né, os pontos principais que você deve observar, e eu falo de alguns pontos ergonômicos importantes também. Tá? Mas, por exemplo, compensar a musculatura, fiz massagem o dia inteiro, né, onde eu exigi contração do meu músculo o dia inteiro.
Então, ali no final do dia, no mínimo, 2 vezes na semana, no mínimo, né, eu vou ter que fazer um alongamento, vou ter que compensar aquela musculatura que eu exigi, tá? Que eu exigi ali ao longo do meu atendimento. Então, isso também é ergonomia, tá? Isso é a parte preventiva do trabalhador, né, para você ter uma vida útil, poder trabalhar ali até os 60 anos de idade, né, e sem ter desenvolvido uma doença por esforço repetitivo, né, ou relacionado ao trabalho. Então, essas foram as 10, né, pontos principais, né, que para você que está trabalhando, né, ou você que está iniciando agora, são pontos a serem observados, né, para você ter uma qualidade também no seu trabalho. E um 11º aqui, né, que eu falei que eram só 10, mas esse 11º, né, na verdade, assim, tem um outro vídeo, eu fiz 2 vídeos onde eu falo 10 pontos. Primeiro, semana passada eu falei de 10 dicas para quem quer iniciar no mundo da massagem. Hoje são 10 dicas para quem já trabalha no mundo da massagem. E tem um outro vídeo meu onde eu também dou a segunda parte, né, que são mais 10 vídeos, 10 dicas importantes também para quem trabalha no mundo das terapias corporais. Mas essa dica, né, essa 11ª que eu quero passar para vocês, é, assim, que eu vejo uma das mais importantes. É descobrir satisfação e alegria no que você está fazendo, né? Como eu falei nessa semana, né, se você conseguir isso não só para terapia corporal, para massagem, mas para qualquer profissão que você faça, tá? Seja professor, seja, né, dentista, faxineira, pedreiro, né, lixeiro, seja o que for que você fizer. Se você conseguir se encontrar, né, no que você está fazendo, se você conseguir fazer com o coração, com certeza, naturalmente você já vai procurar uma qualidade melhor do seu serviço. Você vai querer se aperfeiçoar cada vez mais para poder oferecer o que é melhor de si, né? E assim como aconteceu comigo, né? Eu, assim, tem uma parte que eu conto também da minha história, em que a minha primeira faculdade foi engenharia florestal. E eu lembro que durante os cursos de engenharia florestal eu ficava estudando tudo relacionado à massagem, né? A parte humana, né? Não que o curso oferecia, mas eu ia lá na biblioteca para procurar a parte que mais me interessava, né? E eu descobri a satisfação quando eu cheguei na fisioterapia. Falei, não, aqui eu vou estudar realmente o que eu gosto, vou poder aprofundar nas terapias corporais, vou poder aperfeiçoar, né, cada vez mais, tanto anatomia quanto, né, patologia, fisiologia. E aí eu não tive tanta dificuldade, porque nos momentos, nos intervalos, né, eu gostava de estar estudando, de estar lendo, né, era algo prazeroso. Então isso facilita muito a caminhada, né, de você que está buscando aprender uma técnica de massagem, que está querendo uma nova profissão dentro da área das terapias corporais. Ok? Então, grato aí pela presença, né? Hoje foi um pouco mais rápido. Caso você queira fazer alguma pergunta, você pode fazer aí ao lado, ou mandar depois no nosso canal, que eu terei maior satisfação em estar respondendo. E lembrando que amanhã a gente vai fazer a nossa, né, próxima aula do Auto Shiatsu, né, onde será o Auto Shiatsu na cabeça. Então, lembrando que na sexta-feira passada eu passei o Auto Shiatsu nos braços, tá? E agora a gente vai para o Auto Shiatsu na cabeça. No final dessas 4 semanas, né, a ideia é que você consiga aí já ter aprendido, né, no mínimo 50% de uma técnica do Auto Shiatsu, né, e que também é mais de meio caminho para aprender a técnica para você poder atender, né, uma pessoa, né, assim, facilita muito a caminhada, o aprendizado. Então, grato a todos, uma boa tarde, né, bom resto de quinta-feira, né, namastê e até amanhã.